Um antigo Midrash diz que na época do grande êxodo, apenas um remanescente de Israel foi realmente salvo, enquanto todos os outros morreram na praga das trevas, tendo caído tão baixo que eles não podiam acreditar na redenção ou mesmo querer ser redimido. Que terrível! Que trágico! Deus nos livre que devemos desistir de nossa esperança agora, especialmente por causa da grande salvação que Yeshua garantiu para nós no madeiro. Em cada geração, um indivíduo deve olhar para si mesmo, como se ele ou ela, pessoalmente, tivesse sido resgatado do Egito deste mundo. Cíclico em sua expressão. Quanto mais nos aproximamos do início, mais vemos como o futuro foi semeado e repetido em todas as gerações. Tanto a árvore da vida, quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam presentes no paraíso original. Quando Eva ouviu as mentiras da serpente e considerou a árvore proibida como desejável para dar entendimento, ela imediatamente começou sua descida para o exílio. No início da história humana, vemos que a verdade, separada de Deus, leva à morte. A desobediência de Adão e Eva levou à promessa graciosa de Deus em relação à vinda, ou seja, a semente que restauraria todas as coisas, sendo vitoriosa na guerra pela verdade. Claro, essa semente prometida era Yeshua, nosso servo sofredor, o segundo Adão, que por meio do seu sacrifício no madeiro, reverteu a maldição e reconciliou a humanidade com Deus. Observe, no entanto, que esta passagem que nós estamos retratando é uma mensagem do proto-evangelho. Também implicava uma guerra perpétua entre os herdeiros do Messias, chamados de filhos da luz, e os herdeiros de Satanás, chamados filhos das trevas. A inimizade em curso entre essas duas sementes, então, foi finalmente algo que Deus quis. Os filhos da luz são chamados a ser Kadosh, um povo santo, separado do mal, gerado pelo mundo caído e suas forças da luz das trevas. Os filhos da luz odeiam o mal e amam o bem. E, inversamente, os filhos das trevas odeiam o bem e amam o mal. A história do Êxodo, então, não é tanto uma questão de história antiga, mas uma revelação presente do justo poder libertador de Deus sobre os poderes das trevas. O grande êxodo levou ao Sinai e com ele o reencontro da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como o madeiro de Yeshua é a árvore da vida no meio do jardim de Deus. A vida é sobre guerra espiritual e o encontro de poder entre Deus e Faraó é um paradigma para as eras. Portanto, Yeshua se referiu à sua própria morte sacrificial como o grande Cordeiro de Deus, o último êxodo. Ao longo da história, vemos a repetida tentativa de ressuscitar ou reviver a antiga adoração de Irã, que deriva de Satanás no jardim. Toda cultura tem seus emissários do mal, seus faraós, suas dinastias políticas, seus sistemas de castas e seu suposto senso de status quo. No mundo antigo, a maioria das figuras políticas era literalmente divinizada. Na Idade Média, pensava-se que governavam por direito divino, mas no mundo secular de hoje, não há justificativa dada para seu controle, a não ser através do engano e da vontade
de poder nua. Em quase todos os casos, no entanto, pode-se afirmar que os políticos e líderes deste mundo representavam o que há de mais doente sobre a condição humana. Políticos e príncipes recebem sua hora nesta terra e eles são, sem dúvida, preparados pelo Deus deste mundo, que foi um assassino e um mentiroso desde o princípio. A poeira e as cinzas de inúmeras civilizações e regimes passados atestam essa verdade. Hoje vivemos em um mundo que é globalista por design. Os políticos são muitas vezes lacaios involuntários dos poderes mais sombrios que procuram consolidar o poder para escravizar toda a terra. A chamada economia global e seu sistema de usura é o mecanismo que dará origem a mais um faraó, que também será julgado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso no fim dos dias. Muitas pessoas vivem em estado de medo porque acreditam nas mentiras e propagandas que os senhores das trevas deste mundo falam. O poder de Satanás sempre foi através do uso do engano. Se ele conseguir que você acredite em uma mentira, ele começará a controlá-lo através do medo. É assim que o diabo sempre ganhou os reinos deste mundo, através do engano e da violência. Como seguidores de Yeshua, devemos ter sempre em mente que a realidade se concentra no Senhor Deus de Israel e nunca na violência retórica e fantasias metafísicas de figuras políticas ou da mídia. O Senhor Deus de Israel realmente se preocupa com a libertação das pessoas do engano e da opressão. A história do Êxodo é sua repreensão eterna a todos os ditadores do mundo e deve fazer com que todos os políticos avaliem sobriamente seu destino e contra o seu ungido. Atualmente, estamos vivendo com a tensão do aspecto, ainda não já da profecia original de que ele, o Messias, esmagará a cabeça da serpente. Satanás ainda parece ter a vantagem, pelo menos na esfera temporal. A vitória final ainda não está aqui, mesmo que seja assegurada pelas promessas de Deus. E enquanto o tempo designado por Deus para a redenção messiânica de Israel e o fim dos dias é um segredo celestial, há certos sinais chamados as dores de parto do Messias, que indicam que o tempo é iminente quando este mundo será julgado. A maioria dessas dores de parto indica perigo, incluindo angústia de nações em perplexidade por causa do rugido do mar e das ondas, e os corações dos homens desfalecendo de medo e com pressentimento de que está por vir sobre a terra. Além disso, a depravação moral da humanidade será desmascarada, mostrando-nos claramente que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O aumento do globalismo e o desejo profano de unificar o mundo em um novo tipo de Babilônia darão ao Messias do mal sua próxima plataforma política nos próximos dias. A correção política, isso é, a coesão social baseada em um consenso ímpio, é o ethos de nosso tempo. Devemos nos apegar à verdade de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E também devemos nos apegar à ordem dada a Josué, Hazak ve'ematz, seja forte e de boa coragem. Assim
Como a Josué foi prometido que o Senhor estaria com ele quando ele entrasse para possuir a terra, também devemos lembrar que o Senhor prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar, mesmo no meio da tribulação, ou na angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Não precisamos viver com medo, porque Melokou Haaretz Kivodu, toda a terra está cheia de sua glória. Não temerá o que o homem possa fazer contigo. Assim, quando nós estamos aí nesses dias vivendo essa Páscoa, a Páscoa é toda sobre a vitória de Deus sobre os poderes das trevas por causa de nossa libertação, ou seja, Yeshua. O eco de Moisés, o clamor, quando ele disse, deixe meu povo ir, ainda está ressoando nas esferas celestiais. Portanto, anime-se, mesmo diante do mal. Não tenha medo e não se assuste, porque o Senhor, seu Deus, está com você onde quer que você vá.